informações. Retomamos aí o nosso contato com o deputado federal Jair Bolsonaro. Boa tarde, deputado. Boa tarde. O senhor poderia nos dizer o seu ponto de vista, a sua opinião, como é que o senhor está vendo tudo que aconteceu no dia de hoje, também a história do vazamento da delação, que seria a delação do senador Delcídio Amaral, colocando a presidente Dilma e o ex-presidente Lula no olho do furacão dessa operação? Olha, todo mundo entende que mais cedo ou mais tarde íamos chegar a essa situação. E existe no Brasil, né, um grande esquema criminoso voltado para a corrupção na busca do poder absoluto, implementado pelo PT. Sim. Que a Petrobras, enquanto ela estava sendo assaltada, tudo que interessava para o governo era aprovado dentro do Congresso Nacional. Agora, a questão da operação de hoje, eu entendo, o Lula vinha protelando já há algum tempo o depoimento. Então, o juiz Moro se viu obrigado a fazer cumprir a lei, né? A sua forma coercitiva de prestar depoimento. Nada, no meu entender, contra a figura do ex-presidente Lula. Apenas um procedimento que é aplicado, tem que ser aplicado a lei para qualquer cidadão. Isso nos traz um alento, no meu entender. Afinal de contas, o Brasil não pode continuar vivendo aqui num mar de corrupção. Certo. O senhor não vê nada de arbitrário, ilegal e injusto, como o lado do ex-presidente está alegando? Poxa, me desculpa, mas não consegui entender. O senhor não vê nada arbitrário, ilegal e injusto, como são as acusações do pessoal do presidente Lula em relação ao depoimento coercitivo? Foram esses os adjetivos usados. Arbitrário, ilegal e injusto. O senhor vê dessa maneira? Não, isso aí está previsto na lei. Não há nenhuma arbitrariedade. Quando a pessoa que interessa ter acesso, né, ao seu depoimento, ela protela, é uma medida judicial. Essa forma coercitiva de fazer o depoimento, é normal. Agora, o Lula, ele se acha acima da lei, uma pessoa diferente. Você pode ver, as explicações dele no momento é que só estão fazendo isso com ele porque ele defendeu os pobres. Muito pelo contrário, o Brasil empobreceu e muito, em especial agora nesses últimos anos, que é uma continuação do governo Lula. Agora, se ele nada teme, né, por que já não foi depor em vezes anteriores, até para ficar livre do problema? Abre o jogo, fala o que está acontecendo. Agora, você pode ver, numa operação Lava Jato, onde aqueles que integram o rol dos delatores, tá, e já devolveram quase 2 bilhões de reais, para a cara que o saque, né, o roubo em estatais foi muito maior do que se possa imaginar. E devemos botar um ponto final nisso. Essas ramificações, como falei com a imprensa do Peru nessa semana, se fez até fora do Brasil, infelizmente, segundo a imprensa do Peru, através do Odebrecht. Ou seja, aquele grande plano de governadores, presidentes de países vários aqui da América do Sul, buscar aqui a integração da América Latina como um todo com uma grande nação bolivariana. Isso não dá certo. A nossa vocação é a democracia e a liberdade. E isso nós estamos perdendo com o tempo. E estamos perdendo ainda com a permanência do PT no governo. Certo. Agora, em relação à nota da presidente Dilma Rousseff em solidariedade ao ex-presidente Lula. Eu não tive acesso à nota dela, porque eu estou aqui em serviço, aqui em Curitiba, não tive acesso à nota dela. Mas pelo que eu vi mais cedo, se realmente se isso faz parte da nota dela, ela está muito mais preocupada com o vazamento seletivo de informações do que com o que foi divulgado em si. E mais uma prova, no meu entender, contundente de que esse grande esquema de corrupção na busca do poder absoluto existe ainda, né, por parte do governo. Tá certo. O Jorge Lordello, que está aqui ao nosso lado, quer fazer uma pergunta para o senhor, deputado. Deputado Bolsonaro, ontem nós tivemos que a revista Isto É coloca na capa, já prenunciando, né, a delação premiada que vem por aí, feita pelo senador Delcídio Amaral, e hoje nós tivemos um fato que ninguém sabia realmente, todo mundo foi tomado de surpresa. Mas eu gostaria de saber do senhor qual foi a repercussão da delação que foi colocada pela revista Isto É aí no Congresso Nacional. Olha, a delação foi uma bomba que caiu dentro do Congresso Nacional. Para mim, o que foi falado ali
não é surpresa. Eu estou dentro. Se eu falar que estou surpreso do que está acontecendo, eu não estou sendo honesto com a minha própria consciência. Você pode ver, essas estatais que ajudaram muito na campanha de 2014 e anteriores, ninguém ajuda você porque você é bonito, ou você é uma bonita, uma candidata, ou porque você é simpática. Essa ajuda de campanha é feita e destinada apenas para partidos e parlamentares que votam incondicionalmente com o presidente da República. Ok? Então essas questões todas, essa promiscuidade entre empresas e o poder público, isso é uma constante, né, que vem de há muito tempo, não é exclusivo do governo Lula, não, veio desde antes da FHC. Certo. Bom, o senhor queria deixar alguma mensagem, um recado para a nação? Como é que o senhor vê esse momento, daqui para frente, o que pode acontecer? Olha, o que vai acontecer no nosso país é o pior possível. Em consequência, fruto dos desmandos, corrupção, etc., o Brasil está empobrecendo. Nós perdemos a nossa credibilidade junto ao mundo. Estamos vivendo um momento de inflação, de desemprego, de recessão, de falta de credibilidade, e parece que esse poço não tem fundo. E entendo que só conseguiremos atingir o ponto de inflexão quando afastarmos esse corpo estranho chamado de PT do poder. Tem esse argumento, para me entender, mais do que o suficiente para levar avante um processo de entendimento. Eu entendo que esperava até 2018, ninguém quer atropelar a democracia, mas fica pior para todo mundo. Você pode ver, uma coisa que a imprensa não se deu conta, e estava na minha ação, no meu pedido de impeachment contra a senhora presidente no ano passado, é o artigo 85 da Constituição, que incorre em crime de responsabilidade o presidente que interfere no trabalho legislativo. E o trabalho era interferido como? Através de propinas. Tá? O meu partido, inclusive, tem um número enorme de pessoas dentro do Supremo na iminência de transformar isso em réus. Não quero dizer que todos sejam culpados, mas é uma prova em conteste que essas pessoas, né, ao votar de forma incondicional com o governo, acabaram se transformando em indícios de que a corrupção existia. Então essa, infelizmente, é a regra do jogo. A política não pode continuar sendo feita como é no momento. Entendo que esse modelo exauriu-se, acabou, o toma lá da cá, não dá mais. Por isso, alguns pedem até a minha possível candidatura em 2018 e nós estamos analisando isso aí. Certo. Deputado Jair Bolsonaro, a gente se sabe, não é? Se comenta já nos bastidores em Brasília que a oposição quer não só agilizar, ressuscitar a história do impeachment, como já começa a falar em renúncia da presidente, que seria uma solução muito mais rápida e indolor, assim, diante da repercussão de um impeachment. Para o senhor, impeachment ou renúncia, se só restarem esses dois caminhos, na verdade, e não o cumprimento do mandato até 2018? Olha, apenas a renúncia da Dilma não abre espaço para nova eleição. O vice Michel Temer também teria que renunciar. Caso isso vier acontecer, de acordo com a nossa Constituição, num prazo de 90 dias seriam realizadas novas eleições no nosso país. Ninguém quer atropelar nada, mas eu entendo que a Câmara dos Deputados tem elementos mais do que suficientes para começar a botar para frente o pedido de impeachment, aquele assinado pelo ex-petista Hélio Bicudo. E daí cada um mostra a sua cara. Nós vamos ter tempo de analisar, ouvir o contraditório. E o processo indo para frente, ou o Congresso diz que ela fica ou que não fica. E botamos um ponto final nessa novela. Que o preço está sendo muito alto para todos nós brasileiros pagar. Estamos pagando aí, como eu te disse, com desemprego, com redução de salário, com perda de poder aquisitivo, com recessão, o comércio, a indústria parando no nosso país também. E temos que botar uma pessoa diferente na presidência, no meu entender. Não podemos, por exemplo, na questão comercial, econômica, ficarmos atrelados basicamente ao Mercosul. Temos que abrir o nosso comércio com o mundo todo. Temos um país riquíssimo. Temos aqui um potencial turístico enorme. Temos as terras agricultáveis, uma das melhores e maiores do mundo. Temos reservas minerais em abundância na Amazônia. Vamos botar um freio na demarcação de terras indígenas e explorar de forma racional isso tudo. Esse povo é maravilhoso, tem tudo para dar certo nesse país. Essa proposta desse governo, via corrupção, atingir o poder absoluto, não deu certo para eles. Chegamos no final da linha.
Ok, então muito obrigada pela entrevista, deputado federal Jair Bolsonaro. Até a próxima. Obrigada, viu?